E aí, a gente vai analisar isso aqui. Hoje a gente vai falar de novo sobre Consumer Theory usando o Canographs, que é essa ferramenta incrível de gráficos interativos nesse contexto. E a gente vai falar sobre preferências em teoria do consumidor ou Consumer Theory, né? A gente falou anteriormente de budget line, né? Em relação a orçamentos, e a gente vai para preferências. E aí vai ter uma coisa chamada monotonicidade e convexidade que a gente vai ver. É importante deixar claro que a relação de monotonicidade, por exemplo, que quando a gente tem esse A, um bem A, né? Relação bem B, esse sinal que parece um A, né? Esse sinal aqui significa que um bem, ele é mais bem visto em questão de utilidade do que outro. Nesse caso que A maior que B. Vamos supor que esse tracinho embaixo não tá, né? Então, a gente vai ver como funciona isso. Basicamente, a preferência de um bem é, em um bem específico em relação ao outro. Uma coisa que a gente viu várias vezes são as curvas de indiferença, né? A, na prática, uma curva de indiferença significa, eu até trouxe uma definição aqui, uma combinação de bens e a indiferença entre eles, né? Então, enquanto você tem uma questão da maximização da utilidade e questão de preferência de um bem em relação ao outro, de um sorvete de baunilha em relação de chocolate, ou de um jogo de tiro em relação a um jogo de luta, ou de assistir um filme num shopping em relação ao outro, ou qualquer tipo de coisa. Essa parte aqui, essa curva, mostra a relação da preferência de um bem 2 em relação ao bem um, por exemplo. No caso, eu tenho uma bundle, que é uma caixa de coisas, B, uma cesta, né? Na questão de despreferência de um set A. Isto é, a pessoa prefere consumir A, 27 unidades desse bem, ou de um bem um, né? Poderia ser maçãs, por exemplo, e 40 de bananas. Eu posso aumentar isso aqui, em que você tem, no caso agora, a pessoa prefere 70 unidades de bananas em relação a é, de maçãs em relação a bananas, que maçã é essa parte de baixo. Meu exemplo, né? Ou por exemplo, poderia ser picanha, né? A picanha poderia ser é, o bem 2 e carnes substitutíveis, né? O bem um, então você tem relação de preço elástico, né? Que faz essa curva de indiferença mudar, né? Não a curva, né? Mas a posição aqui de um bem em relação ao outro. Então, por exemplo, quando eu tenho 20 unidades de um bem um em relação a muitas do bem 2, eu vejo que a preferência está sendo para o bem 2. E relações de preço podem mudar isso. E você tem a parte B aqui. Então, eu tenho B. E a mudança do B vai alterar a parte A, né? Não, perdão, a mudança entre os dois vai alterar o que a pessoa prefere consumir. Então, nesse ponto aqui, tá no contexto dessa curva de diferença, em que essa cesta B tá nesse contexto. Tá dentro. Esse não é um tipo de gráfico que é. Tá, acho que é diagrama de. Esse nome de gráfico que tem a ver com esse tema. Mas o ponto é que aqui eu tô ao contrário de B e aqui dentro de B. De A, né? No caso. A curva de diferença. Nesse contexto. Então a pessoa prefere consumir 69 unidades de um bem um e 53 de um bem 2. Nessa cesta B, nessa mochila de escolhas, né? Das pessoas. Então, essa é a questão. Aqui vai pra A e aqui vai pra B. Só que eu posso mudar essa curva de diferença, mudando a quantidade de bem 11 em relação ao bem 2, e eu posso também fazer um ponto de equilíbrio entre os dois, né? Vamos supor que as pessoas elas querem 28 unidades de bem um na cesta A, também na cesta B, e 36 a mesma coisa pros dois. Sexta, pensa numa questão de escolhas, né? De pessoas para relação a certos tipos de bens.
Poderia ser maçãs e bananas, poderia ser qualquer tipo de produto em relação ao outro, somente substituíveis, né? Então, essa relação também cria a questão da despreferência, né? No 7A. Então, você tem a ver aqui que esse símbolo, nessa área aqui, que faz esse símbolo de monotonicidade, em que no o B aqui, ele tá dentro do 7A. É um objeto matemático. 7 tem a ver com isso, né? Isso é numa caixa que tem as propriedades de certas questões aritméticas, que permitem certas questões aritméticas, e que, no caso, o objetivo é se referir ao que as pessoas preferem. As pessoas preferem um produto em relação ao outro, a uma certa quantidade, porque o preço é elástico. Picanha ou carnes derivadas, ou carnes que não são pedidas assim. Posso mudar aqui, por exemplo, de um bem 1 em relação ao bem 2, você vê que a mudança é bem clara, só que a bundle B continua dentro do contexto da curva de diferença de A. Aqui eu tenho equilíbrio, então é igual aos dois. E aqui eu tenho em que o consumo de um bem 1 é menor do que o de um bem 2. Tudo tem questão de elasticidade, né? Esses bens são elásticos ou inelásticos? Qualquer mudança de preço ao longo do tempo. Qual que é a visão das pessoas desses produtos em relação ao longo do tempo? Cara, as escolhas das pessoas em mercados elásticos, cara, pode vir de N razões. Razões que talvez não tenha nada a ver com o produto, às vezes. Então, por que não gostam mais da Budweiser nos Estados Unidos? Questões de marketing que eles fizeram errado no passado, recente, e muitas pessoas boicotaram a marca. Então, obviamente, aqui a gente não tá dizendo isso, mas o ponto é que a preferência das pessoas mudam conforme o contexto em relação a o que elas decidem comprar, o que elas acham útil. É uma questão subjetiva que não pode, na verdade, ser mensurada na prática. Aí você tem mapas de diferença, ele até explica lá que essas curvas não mudam nesse contexto. Então você tem a bundle B e a bundle A. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, nós não podemos dizer qual cesta é preferível, então de escolha de um bem 1 em relação ao bem 2, por conta que eles estão na mesma curva de diferença. Mas se eu mudo aqui, ó, nós podemos dizer que B é preferível a A. E assim, infinitamente. E em um certo ponto, o A pode ser preferível a B. Em que as quantidades de um bem 1 em relação ao bem 2 são diferentes nesse contexto. Mas se eu mudo a curva aqui com relação, por exemplo, à demanda, então não tem a curva de demanda aqui, mas você pode ver que nessa linha aqui, ó, eu tô pondo entre as duas curvas, você vê que não muda essa relação de preferência. Então, essa relação de curvas que tá dizendo isso. Isso daqui é algo totalmente conceptual, e a forma que essas coisas se movem é muito mais complexa do que parece, mas é uma forma de ver. Não necessariamente concordo com tudo que eu tô mostrando aqui, como eu já falei anteriormente. Esse tem uma coisa que é MRS, que a gente viu tantas vezes, né? Que é o Marginal Rate of Substitution, ou taxa marginal de substituição. O quanto, ao longo do tempo, você prefere de um bem em relação ao outro. Nesse caso, por exemplo, é, essa, essa equação, ela é 4 bananas dividido por 2 maçãs. Então, em troca por 4 bananas, por 2 maçãs, ia resultar nessa curva de diferença. Então, tem maçãs embaixo, bananas ali. Tem duas bundles, X e Y, né? Então, no caso, cestas nesse contexto, com relação a escolhas das pessoas. Você tem o set preferível X. Então, a curva, ela tá em equilíbrio quando chega ali próximo ali no negócio, mas o ponto é que essa mudança, ela muda em relação, no caso, a... O que não muda é a questão na bundle Y, né? Fica em 12 aqui em maçãs, mas eu tô mudando aqui com relação a bananas, né? Então,
a relação entre compra e venda dos dois no contexto. Pessoas querem dispostas a pagar e coisa do tipo. Então, por exemplo, nesse contexto, eles não iam fazer a transação porque a razão entre os dois é 5/2. Acho que tá faltando equação aqui. Então, nesse contexto, a razão é 2/2. Nesse caso, o y tá dentro da curva de diferença. E aí, eles com certeza fariam a transação. Quando sai, no caso, não daria transação. E o que você está calculando aqui na prática é a taxa de substituição. Nesse contexto, dá pra ver que ele tá dentro da curva de diferença. Tá vendo essa curva roxa? Lembra que esses x e y são diferenças em escolhas com relação a compra e venda e consumo desses produtos. Só que nesse contexto ela saiu da curva. No caso, troca de 6 bananas por 2 maçãs e resulta numa pessoa ficando pior, né? Então você tá pagando um preço que não é o relacionado ao que você estaria disposto a pagar nesse contexto. Então, mas o que você está calculando na prática é a taxa de substituição. Então, é basicamente isso. Porque isso aqui não muda, né? Porque tá falando aqui, né? Se alguém tivesse 10 maçãs e 24 bananas, que é a bundle X, né? Então, veja aqui, ó, a linha da bundle X, 10 bananas, apples, e 24, perdão, 10 maçãs, apples, 24 bananas, essa é a bundle X que não muda. O que eu posso mudar é a bundle Y. Como você ia fazer essa transação com duas bananas, algumas bananas por duas a mais e afetar elas, né? Então, você mudando o Y, em questão da curva de diferença, afeta o quanto uma pessoa pode esperar de ganhar nessa transação em relação a visão do mercado com relação a esses produtos. E aí você tem, por exemplo, preferências monotônicas. Então lembra que monotonicidade é essa relação nesse contexto de curva de diferença entre dois produtos. Então, por exemplo, aqui a gente tem pizza e refrigerante. Obviamente, eles, entre aspas, o termo complementar não é correto, porque significa outra coisa, mas, por exemplo, quando você pede pizza, normalmente você pede refrigerante ou suco, depende da pessoa. Normalmente são coisas que vão juntas, né? Vamos supor que tem uma relação de preferência, nesse caso, entre você ter, por exemplo, ganhar um prêmio pela vida de graça de pizza ou refrigerante, né? Enfim. E você tem a questão de curva de preferência entre as duas pessoas. Essa aqui é a curva de não preferência e aqui de preferência dessa bundle X. E dá pra ver que os símbolos são diferentes, né? Que no caso aqui é o set preferível e o de não preferível. Então você tem essa relação dessa curva de diferença, por exemplo, aqui com relação a pizza e soda. Nesse caso, por exemplo, eu tenho mais pizza em relação a soda e aqui mais soda em relação a pizza. Então dá pra ver que minha curva de diferença nesse contexto, a preferência tende, nesse contexto, a soda, né? E aqui tende a pizza, por exemplo. Então, essa é uma relação subjetiva, né? Que as pessoas preferem de um bem ao outro é totalmente relativo ao que elas pessoalmente acham interessante. Eu assisto bastante Shark Tank, por exemplo, tem um cara no Shark Tank, eu acho que é o Rodrigo, Shark Tank. Shark Tank México, né? E uma coisa que ele não investe, por exemplo, eu também tenho outro investidor lá também que não investe em empresas que tem a ver com açúcar, cara. Qualquer empresa que tem a ver com açúcar, tem a ver com produtos que tem açúcar, ele não investe. É uma coisa pessoal. Noções de preferências monotônicas, por exemplo, de produtos que têm açúcar ou não, vamos supor que isso aqui é uma pizza vegana e pizza normal. Então, você tem a preferência monotônica entre pizza vegana e pizza normal. É uma preferência das pessoas. Obviamente, o set preferível das pessoas é uma pizza é, normal, né? Que tenha milho, que tenha todo tipo de coisa, calabresa.
enfim, produtos de origem animal, ou o contrário, enfim, então essa curva de diferença, e isso implica que uma é preferível do que outra. Não é uma relação de equilíbrio, né? De um ponto em que uma, os dois são iguais, né? Não, tem uma preferência em um e no outro. Eu, por exemplo, tenho uma preferência monotônica ao ir no McDonald's em pedir sorvete de chocolate ao invés de baunilha. Se tiver só de baunilha, eu tomo de baunilha. Mas se tiver os dois, eu tenho uma preferência monotônica entre um em relação ao outro. Por quê? Eu não sei, é uma coisa pessoal. Vai da pessoa, né? E aí, em relações não monotônicas. Então, quais as preferências de despreferir algo? Por exemplo, em relação de pedaços de pizza em relação à quantidade de refrigerante que você toma. Então, basicamente, deixa eu aumentar aqui primeiro. Tem soda aqui e pizza. Você tem a quantidade aqui de um em relação ao outro. Então, de preferência de pedaços de pizza, nesse caso aqui eu coloco com 4. Em relação a, por exemplo, aqui 4 pedaços de pizza para um copo de refrigerante, pode ser. Ou uma garrafa pequena, enfim, numa pizzaria. Aqui 5 pedaços, 6. Pra ver que a minha preferência aumentou. Não monotônica. Porque eu tô comendo. Porque você come os dois, você vai pegar soda também, né? Mas a preferência é menor por soda porque enche mais e também. É, refrigerante você não toma mais do que você come, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma preferência maior por soda em relação à pizza. O que não faz sentido, né? Quem vai a uma pizzaria restaurante da vida e pede mais refrigerante do que pizza em si. Comer. Isso aqui é uma coisa pessoal, né? Tem um ponto que você tem uma relação igual, né? Entre, por exemplo, 4 pedaços de pizza e 2 de refrigerante. Em que nunca vai ter uma relação de 4x4 nesse contexto, porque você tem uma preferência de um pro outro. Essa é a questão. Mas a gente vai falar, com essas preferências, você desprefere mais pedaços de pizza, assim que você tem 4 pedaços. Você desprefere mais só refrigerantes, porque você já teve duas, né? Então você comeu 4 pedaços de pizza, 2 de refrigerante e você já tá cheia. Tem pessoas que 2 pedaços de pizza já tá cheia. E um de soda ou menos. E essa relação de preferência muda. Então, é basicamente isso. Em uma única refeição, tá? Então aqui você teve, por exemplo, 5 pedaços de pizza e 5 refrigerante. Enfim, vocês são questão de preferências não monotônicas, é porque você vai comer os dois sempre. Não vai ficar zero aqui. É, vamos supor que não fosse refrigerante, por exemplo, se é suco, qualquer coisa. Enfim. Mas um convém o outro, né? Esse é o ponto. E é o ponto de saciedade, né? Uma coisa pessoal, não é calculável. Tem pessoa que um dia fala. Eu tinha um amigo que foi a gente foi na pizzaria com várias pessoas. E ele ficou acho que 2 dias sem comer. Normal, né? Ele comia muito menos pra destruir a pizzaria, né? Ele comeu só 7 pedaços, né? Então você tem uma preferência não monotônica que às vezes aumenta. Em relação, por exemplo, aos refis que você toma. E empresas que oferecem esse tipo de coisa, né? De você ter refil, de você ter essas questões, perde se eles não entender a média que as pessoas tomam, né? Então, obviamente, nem todo mundo é um Calvin e outras crianças que destrói tudo, né? Mas o ponto é que o prejuízo vem em alguém que, quando o seu faturamento em relação a refis, você pode pegar refrigerante quando você quiser, e rodízio, você pode pegar quanto de comida você quiser, em relação de ponto de saciedade. O seu faturamento tem que ser uma margem maior em relação a o quanto as pessoas gastam por esse rodízio e refil, ou de repente por às vezes não tem refil e você tem que pagar a parte, o refrigerante, coisa do tipo, o que é melhor na minha opinião. Porque isso muda o ponto de saciedade da pessoa. Então você tem um restaurante, tem refil de refrigerante, cara, tem pessoa que vai tomar um monte. Não vai ter nem aí. E
Tem pessoa, e no caso, se você não tem refil, que vai tomar menos. O ponto é, se o refil for o preço suficiente, que é acima da média que as pessoas tomam normalmente, você ganha. Você tem que calcular a média ali que as pessoas tomam. Vai ter um dia ou outro, mês ou outro, que vai vir um monstro ali, né? Por um tempo, mas enfim. Aqui é uma preferência monotônica fraca de uma explicação que ele dá com as vacinas da Pfizer em relação à Moderna. Então, a questão de preferência. Então, X1 é 1 ml de Pfizer, da vacina. Tem 3 doses usáveis, né? E X2, 1 ml da Moderna. Tem 2 doses de 0,5 cada, que vai dar 1 ml. No caso, ambas são 1 ml, né? O propósito dessa área é marcada mostra as combinações dos dois que iam dar o mesmo resultado de doses, né? Então aqui no caso a quantidade de ml para fazer o efeito é igual, e aqui a quantidade necessária é menor. Eu vou colocar de 0,5 para 0,5 e você vê a relação de preferência sendo menor aqui e de indiferença, de despreferência menor nesse contexto de doses menores, né? Porque o ponto é que para 3 doses você precisa mais, né? No caso, o que não tá mudando aqui é a quantidade de ml nas doses. Se você abaixa isso aqui, você tem uma necessidade de mais para você ter a utilidade, que no caso é não ficar doente. Enfim, então, a curva de preferência e despreferência, no caso aqui de preferência por dose, por uma quantidade maior, cresce, aqui decresce. Então, quando você tem mais ml por dose do que o normal. A relação de preferência não monotônica das pessoas, né? Não monotônica, mas em referência a uma outra, porque se você tem, por exemplo, vamos supor que você foi lá na uma vacina na época, eu também tomei, e no caso, te ofereceram, né? No fim é de graça, né? Mas te ofereceram, ó, você quer tomar essa marca ou essa marca? Vamos supor que oferecendo as duas. É a mesma coisa, vamos supor. Vamos supor que você vai os mesmos dias, ao mesmo tempo que você gasta na fila, coisa do tipo. No fim, na prática, o que vai acontecer é que tem pessoas que vão escolher uma ou outra com base na sua experiência e no que elas acham da marca. É uma questão pessoal. E a questão é qual é a relação de curvas de referência e monotonicidade em uma relação a outra, né? E é algo que é tão superficial, porque no fim, as pessoas nem sabem qual que é melhor. Ela vai pelo que as pessoas falaram em relação a uma. Se o efeito é igual, não importa. Obviamente, uma provavelmente, quimicamente, deve ser melhor que a outra. O ponto que avaliar isso, pra você fazer isso, tem que estudar farmácia, né? É, então, ser um acadêmico pra entender. Pois não um acadêmico, mas tem que entender bem a relação de uma da outra, né? Se uma é com RNA, coisa do tipo. Enfim. Aqui é relacionado a com as coisas ruins, né? De preferências, por exemplo, de tempo de espera, ou um ataque terrorista, ou de risco de você perder dinheiro em relação ao retorno. Então, obviamente você prefere ter um retorno, que é uma coisa boa, de investimentos, por exemplo, em ações, do que um risco. E, obviamente você prefere perder tempo na fila, ao invés de ser vítima de um ataque terrorista, por exemplo. É só um exemplo que até é cômico, né? Porque as curvas de diferença, elas têm relações também com coisas que você acha boa e ruim. Por exemplo, se você acha uma marca melhor que a outra em relação a uma coisa que implica na sua saúde, você vai escolher pelaquela que você vê mais utilidade em referência ao que você acha pessoalmente, né? Então, pessoal não pode ser medida naturalmente. Então você tem aqui também combinações agora de questões convexas, né? Então, esse C é de convexo. Você tem uma bundle A e B, com 10 unidades de um produto A em relação a 40 de B, e 50 unidades de um produto A em relação a 20 de B. Então 10 para 40 e 50 para 20. E você tem a convexidade com relação a isso
em que você tem um ponto em que as duas estão em relação perfeita. Então, cada coordenada tem uma relação midpoint entre os dois, né? Esse ponto vai ser 0,5 vezes 10 e 0,5 vezes 50, no caso, de A para B. E aqui, no caso, 40 para 20 de A para B também. Então, você faz esse 10 com 50, os dois vezes 0,5. E na outra parte, o 40 e 20. Só você ver aqui e preencher os números. Bem simples. Eu posso mudar isso aqui. E eu mudo a relação entre os dois. Com relação a essa convexidade de escolhas entre produtos. E esse é o ponto. Eu posso abaixar essa relação também. Enfim. E o midpoint é o mesmo. E aí ele explica essa questão de convexidade aqui, né? Então, a preferência de ordenar cesta de produtos exibe uma convexidade se, quando você considerar duas, entre as duas, né, no caso, em que você está indiferente, você preferia ter uma ou outra, assim, de forma arbitrária, né? Então você prefere comprar certos tipos de produtos que você não tem uma preferência monotônica necessariamente, você não tem uma preferência, assim, é uma marca ou outra, mas meio que tem pontos de equilíbrio em que você meio que escolhe, assim, randomicamente, né? Então você escolhe um tipo de produto, assim, vai esse aqui. O preço é o mesmo, vamos supor. Então você tem uma indiferença com relação a esses dois produtos. Então você tem a relação de convexidade entre dois produtos que estão no set de preferência, de A a B. E o ponto é que você continua nesse set, essa curva, você nem vai na ponta, você está indiferente dos dois, mas você escolhe entre os dois na prática, né? Você vai no mercado, tem diversos tipos de produtos ao seu dispor. Você escolhe alguns deles arbitrariamente. Talvez tenha mudança de preço, mas de forma totalmente arbitrária. Não, assim, raciocinando, mas não tão tanto assim. Preferência é uma coisa que mesmo nós temos uma questão de indiferença com relação às nossas preferências entre uma bolacha de uma marca ou outra. Eu gosto de traquinas, mas também eu gosto de outras marcas também. Se o preço é o mesmo, por exemplo, ou um pouco diferente, traquinas e outra, depende. Tem um dia que você compra algo que prefere, outro dia não. É questão que a diferença da monotônica é que você prefere uma coisa em relação à outra. Mais de uma coisa em relação à outra sempre. Pode mudar essa relação, mas sempre uma mais a outra. Aqui, no caso, tem uma diferença entre as duas. Por isso que tem essa relação de convexividade, né? Eu até tenho que colocar aqui convex function. Só pra mostrar. Tem esse declive. Aqui eu tenho com côncava e convexa. Uma estrutura convexa. Que você tem um declive que tem o global mínima ali embaixo. Vai pra cima. E você tem uma côncava. Faz o contrário, né? Parece uma cabana. A outra parece uma cesta. Tem relações de explicação de que as estruturas econômicas são côncavas. Normalmente. Principalmente quando a gente fala sobre taxa marginal de decrescimento. Na verdade, decrescimento de taxa marginal. Então, normalmente em economia, no geral, as estruturas são côncavas, às vezes convexas. Nós temos, por exemplo, uma estrutura, acho que eu vi isso daqui. Tem uma estrutura côncava aqui. A diferença é estrutural. A questão da função tem uma estrutura diferente. E você está indiferente de dois tipos de produtos, que estão aqui no caso de despreferência entre A e B, em vez de preferência. Tem uma questão marginal decrescente aqui, em unidades, por exemplo, de um B1 a um B2. Só que o ponto é que
A estrutura, a forma que você pensa que, por exemplo, de um certo bem, ela diminui. Tem um decrescimento da utilidade marginal nesse contexto. Então, a estrutura, em vez de ser convexa, ela é côncava, a gente pode ver aqui da convexa, ela faz essa curva assim, né? Olhando para o meu mouse, e a outra ela faz para baixo, né? Você tem um decrescimento aqui nesse ponto, por exemplo, em questão de um bem A e B. Um bem 1 e, não, na verdade, um bem 1 e 2, né? Maçãs e bananas, por exemplo. Que ponto que essa linha de convexidade muda, sei lá, pela sua forma de pensar. Então, a certo ponto você conta 40 unidades de maçãs e 20 de bananas, por exemplo, em uma feira. As pessoas escolhem entre comprar, por exemplo, esse tipo de frutas. Elas não compram todas as frutas da feira. Elas compram aquelas onde existem preferências. E as preferências são pessoais. Como que você calcula isso? Estatisticamente, não probabilisticamente, mas estatisticamente. Tem uma feira, tem uma loja. Calcula a taxa de vendas para N produtos. A vida é mais de laranja. Então, eu tenho que manter minha quantidade de laranja, talvez aumentar. Tem uma demanda maior de repente. De repente acabou as laranjas. Muitas vezes, em muitas ocasiões. E isso significa que as pessoas compram laranjas continuamente. Outros produtos podem ter uma saída que ela é sazonal. E aí você, no caso, só vende mais nessa questão sazonal, como chocolate, como é, ovos de chocolate, como panetone, peru de Natal, no caso. Tem uma demanda maior. Às vezes você vai importar, uma empresa vai importar porque não consegue produzir o suficiente para atender a demanda. Com uma certa margem, obviamente, para vender quando tem uma alta. Então, essa curva de diferença é totalmente arbitrária e vai das pessoas. E você pode fazer essa curva côncava para N pessoas, escolhendo entre lojas que eles vão comprar os produtos, as frutas, entre as escolhas que elas vão fazer. Então, tem um dia que a pessoa não vai comprar melão, não vai comprar mamão, outro dia tá muito caro. É uma, que tem alimentos que não que são elásticos, né? O arroz é inelástico, mas tem certos alimentos que se tiver caro você não compra. Pastel, por exemplo, é elástico, cara. Se o preço estiver muito alto, você não compra. Depende do seu budget. Se em relação à sua budget line e seu poder de compra também, você infere pessoalmente em relação ao proporcionalmente quanto você gastou do seu orçamento, ou pretende gastar no seu cálculo no futuro, você consome menos, dependendo do seu budget line, né? Enfim, era isso. Até a próxima.